Bom dia, Beth. Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje continua sobre o projeto de uvas realistas. A gente tinha parado nas uvas. Eu já voltei com elas todas preenchidas, pronta, tá? Foram movimentos repetidos. A gente agora vai fazer o processo de finalização, que é sombra e luz da garrafa e do cálice. Com o meu stencil, vou usar o stencil, tá? Que é manuscrito, para fazer algumas letras aqui em cima da garrafa. Com o pituá, lavo bem o meu pincel para tirar todo o excesso, pouquíssima tinta, faço movimentos aleatoriamente, tá? Tiro. Volto com aquele pincel número 8, com um pouquinho do meu branco, para dar uma iluminada aqui no rótulo, na lateral do rótulo, tá? Aproveito e dou uma iluminada aqui, acrescento um ponto de luz aqui na garrafa. Com as sujeiras que o pincel deixa, como a gente tem aqui a nossa tampa, que é o lacre da garrafa, tira o excesso bem do branco e a gente vai fazer alguns reflexos, tá? Pode ser movimento horizontal e movimentos vertical aleatoriamente, tá? Depositando sujeirinhas em cima. Acrescento um pouquinho aqui em cima, pego mais um pouquinho do meu branco, coloco algumas sujeirinhas de branco aqui, para deixar como se o rótulo ele tivesse um pouco franzido. Vou reforçar mais um pouquinho aqui da luz. E aqui eu vou colocar uma risquinha para separar a tampa, tá? Ó. Fiz isso. Como a nossa base ela é bem escura, então qualquer tom que eu colocar aqui claro vai ficar bem visível. Venho levemente com o pincel em cima, ó, da garrafa. E dou uma leve iluminada. Feito esse processo, eu quero deixar essa parte da tampa com um tom dourado. Por isso que eu tinha citado na aula anterior que a gente preencheu de siena natural. Para a nossa parte ficar com efeito dourado, vou usar tinta metálica dourada. Para que fique bem visível, é necessário você fazer essa base aqui de siena natural. Com o pincel número 4 de cerdas macias, eu estou usando. Só preencher aqui em cima mesmo, tá? Feito esse processo, a gente vai fazer agora o acabamento do nosso cálice. Vou usar o meu pincel número 12 de cerdas macias também. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Mas você pode trabalhar com um pincel que você sentir mais confortável, tá? Com a minha tonalidade preto, tiro bem o excesso, vou sombrear aqui, ó. Nas bordas da taça. Aqui também eu vou acrescentar para escurecer mais um pouquinho. Coloco um pouco aqui em cima. Vou trocar de pincel com a minha tonalidade o berinjela. Pego um pouquinho só na frente do pincel e a outra não tem. Deixa eu lavar aqui que contaminou com outro tom. Pego um pouquinho do berinjela só na frente do pincel e vou marcar aqui, ó, essa parte aqui do cálice. Do outro lado, a mesma coisa. Pincel em pé. Deposito algumas sujeirinhas aqui em cima, tá? Arrasta um pouquinho aqui pra dentro, levemente. Sem força no pincel. Retorno com o pincel número 12 de cerdas macias. Lavo bem. Pego um pouquinho do meu branco
tiro o excesso e vamos aplicar alguns reflexos. Venho levemente aqui na lateral. Se eu vejo que tem demais, volto novamente no paninho e tiro o excesso, tá? E vou puxar. Isso se chama de luz seca. A base tem que estar completamente seca para a gente fazer esse processo aqui. Coloca aqui um pouquinho no meio. Venho aqui com movimento horizontal em cima, ó, sujeirinha. Aquilo que eu falei antes, como a nossa base ela é escura, então vai ficar bem visível, tá? Um pouco do reflexo aqui na lateral também. Vou usar um pincel menorzinho, um número 4. E venho deixando mais intenso aqui, para fazer a parte do cálice da taça. Coloco um pouquinho aqui de branco. Mais um pouquinho de branco aqui. Aproveito e desço aqui para fazer o corpo do cálice. Lembrando que a gente removeu toda a fita crepe, tá? Para fazer o acabamento da nossa pintura. Lavo o pincel e vou fazer só um reforço aqui na parte de cima do cálice com a minha tonalidade de berinjela de novo, tá? Acima do branco. Observem bem, se necessário voltem, faça retoque. Pego mais um pouquinho do branco e faço uma risquinha aqui. A gente agora vai para o reflexo das uvas, tá? Vou lavar aquele pincel que eu tinha citado antes, o de cerdas macia, número 12. E também vou usar o número 4. É muito importante esses reflexos, porque é isso que vai trazer o realismo para a sua uva. Então, observem, faça suave e sem pressa. Com um pouquinho do meu branco, tiro o excesso, bem o excesso. Venho levemente, encosto o meu pincel aqui, ó. Tem que estar seco, tá? Para fazer esse efeito. Vou colocando um pouquinho do branco. É sujeirinha de branco, tá? Nada exagerado. Pego mais um pouquinho do branco, tiro bem o excesso no paninho ou no pratinho. Aqui em cima. Faço um movimento circular nessa. Puxo um pouquinho do branco. São movimentos aleatórios, tá? Esses movimentos que eu tô fazendo aqui. Nessa luz. Aqui eu coloco um pouco do meu branco também. Um movimento circular levemente. Acrescento aqui embaixo somente, tá? Sem ultrapassar os nossos pontos de sombra. Aqui em cima também, risquinhos. Sempre que você pegar a tinta branca, tira bem o excesso para não ficar muito forte, tá? Os reflexos da uva. Lembrando que esses reflexos é muito importante para trazer volume também pro cacho da uva, tá? Aqui eu vou fazer também. Com o cantinho do pincel, eu deixo alguns pontos de luz evidente. Porque é importante você tirar bem o excesso, porque como as nossas uvas são escuras, automaticamente você colocar no branco, fica bem visível. Então não precisa você carregar a mão e deixar aquele branco bem forte. Quanto mais suave, mais real as suas uvas vão ficar. Nesses pontinhos brancos que a gente deixou, eu volto com o pincelzinho número 4 e aí eu faço o reforço, para deixar eles mais claros um pouquinho. Você vai fazer esse processo por toda a uva, tá? Para deixar mais intensa a cor. Depois que você fizer isso, a gente vai pegar um pouquinho do sépia e branco. Primeiro você trabalha com um tom branco, tá? Vou colocar aqui no pratinho.
e um pouquinho do meu sépia. Vou pegar os dois tons ao mesmo tempo, sépia, mergulho o pincel no sépia e no branco. Vou fazer uma mescla. Venho aqui, ó, próximo a essa uva aqui, ó, e vou fazer aqueles cabinhos que a uva tem, ó. Levemente com batidinhas, sigo o movimento aqui, ó, e vou trazer aqui, ó, para se encontrar aqui. Encosto aqui mais um pouquinho e puxo. O cabo da uva aqui é a mesma coisa, né, que é o talo. Preencho, mergulho no sépia e no branco. Depois que eu fiz isso, limpo o pincel, pego um pouco do meu branco e vou fazer aqui um corte. Acrescento mais um pouco do branco aqui e aqui no meio, tá? Depois de seco, você pode voltar e fazer, reforçar os tons se necessário de luz, certo? Finalizamos o nosso trabalho do projeto de uvas realistas e ele vai ficar assim depois de pronto. Foi um prazer ficar com vocês essa semana. Eu espero que você, Beth, tenha gostado e você de casa também tenha gostado do meu trabalho. Se ficou alguma dúvida, você pode me seguir nas redes sociais, que é o meu Instagram, Ateliê do Em Arte. Tem a minha fanpage também com o Ateliê do Em Arte. Um beijo muito grande, Mônica Barros. Tchau, tchau!